Amém. Glória a Deus. Quando nós estamos louvando, irmão, um dos louvores falava refazer. Faça de novo, né? Vaso, fazer um vaso novo, quebrar. E às vezes, nós louvamos, muitas vezes, na verdade, louvamos com um ato de abrir os lábios e falar, que é natural. Lançar palavras. Mas se formos prestar atenção naquilo, meditar naquilo que estamos adorando, naquilo que estamos cantando, naquilo que estamos entregando para Deus, um ato de adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então Deus está aqui. Deus está em nosso meio. Nós estamos adorando, nós estamos louvando ao Senhor. E quando proferimos palavras, Deus recebe com o coração aberto, Ele fala, as nossas palavras. E nós falamos, refazer, quero ser refeito de novo. Não é esse bem o título da mensagem, mas eu estava meditando ali, Deus, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Refazer não é algo tão fácil, meu irmão. É algo que a gente pede para Deus, mas não é simples. Fazer é fácil, não é verdade? Eu vou dar um exemplo, talvez, nós temos tantas profissões. Eu trabalho com construção civil, com obras. Fazer uma casa é fácil. Para mim, é fácil. Refazer essa casa não é tão fácil. Vou pegar muitas situações difíceis para me resolver, coisas que eu nem espero que tenha naquela casa, vai aparecer. Ou talvez no teu serviço, uma oficina mecânica, um mecânico. A gente encosta num carro, ele fala, vai mexer. Já aconteceu muitas vezes comigo. É mexer na parte de cima do motor. O que é? Só o cabeçote. Para quem não conhece, não sei se todos conhecem, eu estou falando daquilo que eu... Só o cabeçote. Aí vem a válvula, aí vem não sei o quê, aí vem a junta, aí vem não sei o quê, fala, ficou o dobro. Refazer não é fácil, meu irmão. E a gente louva o Senhor e fala, Senhor, pode me refazer de novo. Pode pegar, pode quebrar, faz de novo. Mas você tem que ter ciência que vai doer, vai machucar, vai mexer em coisas que você nem imaginava que ia mexer. Vai mexer em situações, Deus vai mexer lá no mais profundo, em situações que você nem imaginava que Deus ia expor aquilo. E aí? Faz de novo? Refaz? Ou será que nós vamos falar, Deus, por aí tá bom. Mexe só nessa parte do motor, deixa vazando óleo mesmo que tá bom. Deixa ali passar, soltando um pouquinho de fumaça, tá bom demais. Se mexer tudo aí vai ficar difícil. Então para pensar, medita. Refazer de novo é um ato necessário, mas doloroso. Não é fácil, não é fácil, pode ter certeza disso. Porque eu creio que muitos de nós já passamos, talvez, por situações de ter que se humilhar, confessar e falar, Deus, eu quero começar do zero. Quero começar lá do zero, Senhor. Aí Deus vem e fala, é simples, filho, é fácil. Fácil. Só obedeça. Caminhe e obedeça. Se tiver que trocar todas as peças, troque. Nem que tenha que desmanchar, como diz, nós já cantamos no Vaso Novo. Pega a minha vida, quebra e faz de novo. Lá do zero. Porque se for consertar, vai dar trabalho. Mas Deus conserta. Deus é expert em consertar a alma, consertar o coração. Mas conserta. Amém? Então, próxima vez que você cantar, refaz, fala, Deus, vamos que vamos. Vai doer, mas eu estou aí. Não tem problema não. Vamos refazer, vamos começar de novo. Vamos começar do zero. Amém? Glória a Deus. Eu dei como título, nessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, a obediência antecede a honra, ou a bênção. Porque honra é ser abençoado. Então, a obediência, ela antecede a honra ou a bênção. Não tem como eu ou você sermos abençoados, sermos honrados por Deus, sem obediência. Como foi dito aqui na hora que nós estávamos trazendo o dízimo e oferta, em 1 Samuel, 2 Samuel, se eu não me falha a memória, capítulo 15, versículo 22, fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, todos, eu creio que cada um de nós tem um objetivo. Nós estamos aqui por um objetivo. Ninguém veio aleatoriamente, ou vamos usar aquele termo bem popular, à toa. Não. Todos nós temos um objetivo para estar na casa do Pai. Seja ele por salvação, seja ele por algo que você veio buscar de Deus.
Se você veio buscar, trazer um pedido para Deus, algo para Deus, você está no lugar certo. Se você veio chorar, você está no lugar certo. Se você veio aqui orar, interceder por alguém, está no lugar certo. Não importa o que você veio buscar, não importa qual seja o teu pedido, você está no lugar certo. Mas precisa obediência. Precisa ser obediente, precisamos ser obedientes, senão a obediência, ela antecede tudo aquilo que pedimos para Deus. Quer ver, nós temos eu creio que a maioria aqui é pai, né? Todos nós, a maioria, pelo menos a maioria, eu sei que já são pais, mães, pais. Eu ouço tanto falar assim, olha, eu faço tanto gosto de fazer aquilo, ou isso, ou aquilo para meu filho, para minha filha, porque ela é tão obediente, ela não me desobedece, já escutaram isso? Eu já escutei muito isso aí. Tudo que eu peço ela faz, ou ele faz, me ajuda, não responde, não é assim? É obediência. E aí o pai tem o quê? Ele já antecipa a honra e a bênção desse filho. Ele já está pensando o que ele vai dar lá no Natal. Ah, no Natal eu vou planejar, vou fazer isso para o meu filho, porque ele merece. Só que é só eu que penso assim? Amém. Eu já estou preparando, olha, meu filho está com uma bicicleta tão velhinha. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou melhorar, eu vou comprar uma bicicleta nova para ele, coitado, ele está sofrendo com essa bicicleta. Mas por quê? Não é só porque ele é filho, porque ele merece. É um filho obediente, um filho que se dispõe, um filho que está sempre presente. E Deus espera isso de nós. A obediência, ela antecede a honra, antecede a bênção. Enquanto nós estamos ali caminhando, obedientes, Deus já está vendo lá na frente o que eu preciso. Eu não preciso. A Bíblia fala que eu não preciso nem pedir. Ele já sabe o que eu preciso. Então, eu estou caminhando em obediência, e Deus está lá na frente, olhando e falando, eu já sei o que meu filho precisa, e eu vou fazer. Porque eu não sou homem para que minta, porque eu prometi pela minha palavra, e nem filho do homem para que me arrependa ou volte atrás. Se eu prometi, eu cumpro. Amém? E a Bíblia fala mais, vós que sois pais carnais, dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele tem muito para nós. Não somente financeiro, não é só pelo lado financeiro, ele tem muito. A felicidade, a harmonia, a comunhão. Deus tem tudo para que nós sejamos felizes aqui na terra. E ainda ele fala, vós comereis o melhor, vivereis do melhor dessa terra. É promessa. Mas para isso ele pede o quê? Obediência. Tem que ser obediente. Tem que ser um filho que tenha comunhão com o pai. Falta de comunhão também é não falar com o pai. Como que pode um filho ser honrado? Como que ele pode anteceder a sua bênção se nem conversar com o pai ele conversa? Ele não tem intimidade com o pai. Então tudo, a obediência, ela vem acompanhada de muitas coisas, de fé, de mansidão. Nós vamos agora, o Espírito Santo vai nos ensinar. É o Espírito Santo, hoje ele vai, como é uma palavra de fé, de comunhão, ele vai nos ensinar que para sermos felizes, não prósperos só, felizes na terra, precisamos ser filhos obedientes. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. E às vezes não é somente filhos. Como eu trabalho com obras, que eu falei, um empreiteiro, em frente à obra que eu estava, ele falou assim para mim, falou assim, ele me conhece como pastor, né? Ele falou, pastor, ele é da Assembleia de Deus, um irmão da Assembleia de Deus. Pastor, está vendo aquele funcionário meu? Ele falou, falei, sim. Faz 3 anos que está comigo. Eu não tenho filho, ele falou. Eu não tenho filho. Mas se eu pudesse, eu adotava esse menino de tão obediente que ele é. Ele falou, de tão obediente que ele é, tão fiel que ele é, eu adotava ele como meu filho. Até ele brincou, daí o menino escutou. O menino, deve ter seus 28 anos. Ele escutou e falou assim, eu vou te colocar no meu testamento, porque você é muito obediente, você é fiel. É um bom exemplo, né? É um bom exemplo. Né? Fidelidade, obediência, já está antecedendo uma honra. Já está ali com promessa de honra na vida dele. Amém. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são,
para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu pedi ao Espírito Santo que ele simplifique de uma forma que a gente possa entender, não simplificar a palavra, mas simplifique de uma forma mais, que ele traduza para nós de uma forma que a gente consiga entender melhor. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Meu irmão, nem sempre a resposta de Deus para mim e para você vai ser o sim. E nem por isso o não de Deus não quer dizer que ele está antecedendo uma bênção para a tua vida. E nós temos dificuldade com isso. Às vezes é loucura para nós você trabalhar 1 ano, você junta um dinheiro, você tem um propósito de comprar, vou dar os exemplos, tá, irmão? Você tem um propósito de comprar um carro, por exemplo, você junta lá 1 ano de dinheiro. E quando chega no final daquele ano, você fala, estou com o dinheiro. Aí Deus chega e fala, não é para comprar agora. Aí você fala assim, lá vai minha bênção para o ralo. Nem sempre o não de Deus é maldição, ou quer dizer que Deus não quer te dar, não quer te favorecer. Está ali a bênção de Deus. Só que nós, como nós cantamos, queremos descer até o oleiro, para que o oleiro quebre. E muitas vezes nós queremos ser o oleiro. Deus quer quebrar, Deus quer trazer a bênção, Deus quer trazer um renovo, Deus não quer que você caia numa cilada, mas você fala, não, é do jeito que eu planejei. Mas Deus, ele confunde as coisas com coisas loucas, as sábias. E aqui, basicamente, aqui está falando, quando fala desse versículo, fala da filosofia, fala da ciência, fala de muita coisa, mas o que o Espírito Santo de Deus hoje vai falar comigo e com você, nem sempre o não, ou o sim, ou até mesmo o espera de Deus, quer dizer que Deus não quer te responder. Nós precisamos entender e compreender de que o tempo de Deus é o melhor tempo para nossas vidas, o kairos, o tempo de Deus. O nosso tempo, ele é vulnerável. Tanto eu posso falar para vocês que hoje, amanhã, domingo eu vou estar no culto, como eu posso não estar. Por quê? Porque a minha palavra, ela não tem tanta firmeza, deve ter, mas não tem tanta firmeza quanto a palavra de Deus. Porque se Deus falou, é assim, é assim. É o sim, sim. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a resposta de Deus é sim, sim. A palavra do crente é sim, sim e não, não. A nossa palavra tem que ser assim. Nós temos a nossa cultura, vamos dizer assim, brasileira, né, do Sul, da América do Sul. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lógico que eu não conheço muito a Europa, mas eu estudo, leio um pouco. Aqui no Brasil, se eu chegar vou usar o Gibson como... O Gibson chega e fala assim para mim, pastor Luiz, vamos jantar na minha casa amanhã? E eu responder para ele, não. Não parece uma coisa meio grossa? Parece uma coisa meio chucra? Ele fala, não quero ir. Mas é o meu não. É lógico que eu vou ser mais educado com ele, com certeza. Mas é o meu não. Então, se eu falar assim, acabou, está certo. Encerrada a conversa, está tudo certinho, tudo combinado. Mas o não, ele não chega como um sim. Mas às vezes aquele não é a melhor situação para ele, não para mim. É a melhor resposta para ele. Eu estou dando só um exemplo. Lá para o lado da Europa, parece que eles têm a cultura deles é assim. É sim ou não. E eles aceitam. Normal, não tem essa de, poxa, ele falou não para mim, ele não aceitou. Então nós vemos uma cultura na América do Sul, onde nós não aceitamos um não, e às vezes não aceitamos o não de Deus. Não queremos aceitar o não de Deus. Já faz parte da nossa cultura, o não machuca. O não é negativo. O não é inaceitável. Mas o não de Deus antecede a tua bênção, antecede a honra para a tua vida. O espera de Deus antecede a bênção e a honra para a tua vida. Eu creio que muitos de nós já tivemos experiências dolorosas com isso. Eu tive muitas experiências dolorosas de não esperar a resposta de Deus. Nem o sim, nem o não e nem o espera. Aí eu fui como oleiro, eu resolvo. E muitas vezes eu quebrei a cara muito forte mesmo. Mas aqui fala assim,
Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne se glorie diante de Deus. A resposta de Deus, quando nós aceitamos, nós sabemos que por mais que ela não venha como nós queremos, ela vem do Senhor. Ela é do Senhor. Sim, não, espera, é do Senhor. Porque senão, o apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, eu subi ao terceiro céu, ele falou, vi coisas inefáveis. O apóstolo Paulo falou, eu subi ao terceiro céu, vi coisas inefáveis, vi coisas que eu não posso nem relatar para vocês, o que eu vi no céu. Ele falou, mas foi-me dado, depois ele fala, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que vem me esbofetear para que eu não me exalte, para que eu não cresça. As revelações de Deus que veio para Paulo, ele falou, olha, tem um espinho na carne. Vocês já pararam para imaginar o que Paulo está dizendo, um espinho na carne? Literalmente. Quem já enfiou um espinho no dedo da mão? No dedo da mão ou do pé? Vai. Quem já enfiou um espinho? E aquele espinho fica lá, você está trabalhando, você até esquece dele. Né? Continua. Aí quando você pega aqui, você lembra, não tirei o espinho ainda. Vai para casa, toma um banho, no outro dia de manhã se levanta para trabalhar, e esqueci do espinho. Só lembra quando toca. Ele fala assim, olha, foi-me dado, eu tenho um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que eu não me exalte com as revelações, para que eu não cresça, para que eu entenda que eu sou fraco, que eu sou dependente, que a resposta vem de Deus, que o sim é de Deus, que o não é de Deus e que o espera é de Deus. E quando eu reconheço isso, ele fala aqui, no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Em Salmos fala assim, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a misericórdia? O inimigo já nos teria consumido. Já nos teria consumido. Então, a resposta de Deus, o sim de Deus e o não de Deus antecede a honra. Abre comigo agora, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Apóstolo Paulo, eu creio que para a maioria de nós, né, temos como um grande exemplo, não toda a Bíblia, todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os profetas, mas eu tenho como um grande exemplo, um grande homem de Deus, um grande homem de dedicação, um homem de entrega, um homem que entregou a sua vida por inteiro, entendeu o que era o chamado de Jesus Cristo, entendeu o que era sofrer por Jesus Cristo. Capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí sou forte. Quando nós entendemos de que Deus está no controle, de que Deus é que dá a última palavra, de que Deus que dá a primeira palavra, é que Deus que dá o fim, nós entendemos que daí eu posso estar fraco, literalmente fraco, mas aí é que eu sou forte. Por quê? Porque aí eu busco mais nele. É quando nós estamos ali, lá embaixo, é quando nós estamos sendo humilhados, quando estamos passando pela prova, pela guerra, pela tribulação, não é a hora que a gente clama, não é a hora que a gente se ajoelha, ou não? É a hora que a gente mais precisa de Deus. Porque fala assim, olha, eu não vou me gloriar nas minhas forças, eu não glorio naquilo que eu sou. Eu vou me gloriar no meu Deus. Porque na hora que eu estou fraco, é com Ele que eu busco a minha força. Então, a minha graça te basta, falou para Paulo. A minha graça te basta. Ele fala, porque sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Então, Paulo ele entendeu muito bem qual era o chamado dele. Um grande exemplo. E eu quisera, ter hoje, 20%, talvez 10%, quem sabe já alcançamos, né, de Paulo, da vida de Paulo, mas talvez uns 20%, 25% da dedicação de Paulo e o entendimento que ele teve do reino. E olha que, se formos olhar para a vida de Saulo,
que às vezes a gente também sempre pensa que para ser bonzinho, tem que nascer bonzinho, né? Para ser bonzinho, para ser bom, para ser obediente, tem que ter nascido, já vem de berço. A palavra de Deus fala que Deus, Ele endireita, Jesus Cristo em João fala, e Jesus Cristo, Ele veio para endireitar o caminho. Ele veio para endireitar o que é torto. Nós chegamos todos tortos, todo cheio de defeito diante de Deus. Mas quando nós nos colocamos em obediência, Deus vem, restaura e nos faz príncipes e princesas. Príncipes e princesas. Então, a obediência, ela antecede a honra e a bênção. E nós vamos ler um grande exemplo da Bíblia, de fidelidade a Deus, de obediência. Mas não podemos deixar de pensar que quando olhamos para coisas grandes, e às vezes desprezamos as pequenas. Esse exemplo que nós vamos ler agora, que nós vamos ver na palavra de Deus, que está no Antigo Testamento, nós temos que parar para meditar que muitas vezes nós nos apegamos às coisas grandes, queremos nos apegar somente a coisas grandes e esquecemos das pequenas. E é nas pequenas coisas que Deus vai trazer a transformação, é nas pequenas coisas, muitas vezes, que Deus vai trazer a honra. E às vezes nós buscamos só o que é grande, aquilo que eu posso, aquilo que eu deixo, aquilo que eu não quero, aquilo que eu posso. E Deus quer que você olhe para as coisas pequenas também. Como disse aqui, as vis, Ele pegou as coisas vis desse mundo para confundir as sábias, as loucas. Abre comigo em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. É uma passagem, uma história da Bíblia, um relato da Bíblia sempre fala muito, a Bíblia não toda ela fala conosco, mas essa passagem ela fala muito comigo, por várias vezes, muitas vezes Deus falou de várias formas, de multiformas de sabedoria, através dessa palavra, dessa passagem. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 8 em diante. 1 Reis 17, versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo a Elias. Deixa eu só antecipar um pouquinho aquilo, que todos nós já conhecemos, mas só para dar uma sequência. Elias estava sendo perseguido pelo rei Acabe. Acabe era casado com Jezabel. Jezabel era uma filha de um rei da Fenícia, acho que do Sidônio, se não me falha a memória, rei dos Sidônios. Era o pai de Jezabel, que se chamava Etebal. Esse homem era um idólatra, era um povo pervertido, e Acabe, como rei de Israel, acabou casando com a filha desse homem, se misturou com esse povo. Estou simplificando, irmão, tá, para a gente poder dar sequência. E nessa mistura do casamento de Acabe com Jezabel, Jezabel acaba influenciando muito o rei Acabe a perseguição de Elias. Por que de Elias? Porque Elias era um profeta que ali naquele momento mais difícil de luta, de escassez, Elias era a boca de Deus. Elias, ele não poupava a palavra. Quando ele tinha que falar, ele falava para Acabe. Como disse, não vai chover. Não vai chover por determinado tempo. E foi perseguido de morte. E a gente sabe que depois Deus levou ele para uma caverna. Ele foi sustentado por corvos. Ali ele bebeu água do ribeiro. Deus levou ele para uma caverna, se esconder por um tempo, para que passasse aquele tempo, mas os riachos começaram a secar. E Deus falou, agora, Elias, vai para Serepta. E aqui no versículo 8 fala, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Serepta é uma cidade, tá? E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Na verdade, aqui nós não vamos falar literalmente da vida de Elias, da passagem do profeta Elias.
O que o Espírito Santo colocou no meu coração para que a gente medite um pouco na vida dessa mulher, essa viúva. Nós sabemos que hoje nem tanto, porque hoje nós temos leis que protegem as mulheres viúvas, sabemos que tem um tipo de ajuda, mas antigamente uma mulher, quando ela ficava viúva, ela era dependente do povo, dependente de que alguém fizesse algo por ela. Essa mulher vivia em Serepta de Sidom. A cidade era Serepta de Sidom. Essa cidade era governada por quem? Por Eteb-Baal, que era o pai de Jezabel. Então ela estava nas garras de um homem que perseguia o povo de Israel, numa cidade que pertencia a ele, uma cidade idólatra que adorava a Baal. Mas era uma serva de Deus. Tanto que Deus falou, olha, vai, Elias, vai até a entrada da cidade, você vai encontrar uma mulher. Deus não ia indicar uma mulher ímpia, Deus não ia indicar uma mulher idólatra, Deus não ia indicar alguém para ajudar Elias, que falasse, jogasse um não, ou não acreditasse nele, ou não cresce na palavra dele. Deus colocou uma mulher de Deus, dele, que servia a ele. E fala assim, então a resposta dessa mulher, quando Elias falou, olha, Elias praticamente disse isso, né? Também a fé de Elias também era muito, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Deus fala, vai na entrada da cidade, encontra uma mulher, porque ela vai te sustentar. Meu irmão, se Deus te manda hoje, vou pegar um exemplo lá no meio da Amazônia, não para Borba, que Borba já tem missionário lá. Que lá você vai conseguir, lá você tem a acolhida. Mas lá para o meio da Amazônia, ele fala, vai para tal cidade no meio da Amazônia, e lá uma mulher, você vai encontrar alguém, e lá e vai te sustentar. E quando você chega lá, estão passando necessidade, estão com fome, estão na escassez. E quando você chega, aquela pessoa fala para você, eu não tenho nem para mim. Qual é a tua reação? Você vai continuar obedecendo a Deus, daquilo que Deus determinou que você fizesse? Ou será que nós vamos recuar e falar, voltar lá, espera um minutinho que eu vou orar, tem que fazer uma oração. Deus, a mulher não está lá. Ou a pessoa não está lá. Por quê? Está morrendo de fome? Não tem nem para mim, não tem nem para ela, quanto mais para mim. Elias, a reação de Elias não foi essa. A resposta de Elias foi, no versículo 13, e Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Você tem um bocado de farinha, viúva? Você tem um bocado de azeite? Vai catando 2 pedaços de lenha para cozinhar e a última comida sua? Faz como você disse, mas traz para mim. É essa a resposta de Deus. A resposta de Deus para a tua vida na escassez, na perseguição, porque ela vivia num tempo de perseguição. Ali adorava-se Baal. O povo de Deus estava sendo perseguido, estava sendo ali tribulado. E no meio da fome, passando todo tipo de necessidade. E pior, a situação dela era pior, porque ela era viúva. Ela não tinha um sacerdote, ela não tinha um provedor, ela não tinha alguém que fosse buscar alimento e trazer para dentro de casa, ela tinha que correr atrás. Então a situação dessa mulher, ela não era das melhores. Ela não estava num estádio confortável. Ela estava em meio a uma tribulação, em meio a uma guerra. E a resposta dela é, vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais. Então, Elias diz, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Aí entra. Meu irmão, assim diz o Senhor. Acabou. É o sim ou é o não? Ou é o espera? Assim diz o Senhor. Não importa o que venha depois do assim diz o Senhor, mas é assim que é a determinação de Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você, em meio à escassez, pela sua obediência, não vai te faltar. Você pode estar vivendo no maior momento de tribulação. Meu irmão, pode trocar governo, pode sair governo, pode entrar um, sair outro, pode pôr 10, pode pôr 20. Se Deus estiver no controle, meu irmão, você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Essa viúva tinha tudo para rejeitar, para não obedecer. Mas aqui a promessa de Deus fala, se você obedecer, faça como está te dizendo, faça como está tendo dito para você. E não vai te faltar nada. Por que está falando da farinha e da panela? Porque ali era um momento de fome.
Era um momento de escassez. Era um momento onde a própria resposta dela foi: vamos comer e vamos morrer, é o último alimento. Era uma situação muito difícil daquela mulher, dessa viúva. Era uma situação que ela já não via mais uma saída. Já não tinha mais uma saída para ela. Ainda chega alguém e fala: olha, prepara um bolo para mim. Eu não sei se nos dias de hoje não seríamos escorraçados. Fala, você fala, fazer para você, meu? Talvez fala: olha, não tem nem para mim, vai trabalhar. Se fosse um homem de Deus, uma mulher de Deus, não, mas se eu falo assim, literalmente para isso, talvez ouvíssemos isso. Mas essa mulher, ela tinha um compromisso com Deus. Essa mulher, ela tinha um compromisso de ouvir a palavra de Deus. Essa mulher tinha um compromisso de esperar a resposta de Deus. E foi, no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Veja bem, lá falou: assim diz o Senhor. E aqui ela fala: conforme a palavra de Elias. Elias era a boca de Deus, ali estava sendo usado como boca de Deus. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Muitos dias. Meu irmão, grandes vitórias. Essa viúva teve uma grande vitória. Em meio à escassez, ela ser suprida, em meio ao povo passando necessidade, ela fala que, olha, assim comeu ela e ele e sua casa, muitos dias, não faltou nada. Essa mulher, ela esperou o sim de Deus ou o não de Deus, ela ficou dependente de Deus. E nós entendemos que aqui, e fala assim no versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falava pelo ministério de Elias. Irmãos, mais um aprendizado para nós. Todas as vezes que Deus levanta um homem, uma mulher, uma criança, nesse altar, eu creio, é Deus falando. É Deus falando comigo e com você. E quantas vezes Deus tem dado a resposta que precisamos, quantas vezes Deus tem trazido a cada culto, a cada momento, a resposta que precisamos, mas nós estamos no lugar do oleiro. Nós estamos, às vezes, nos colocando no lugar do oleiro. É da forma que, não foi da forma que eu pensei. Você sabe onde é que nós temos um exemplo muito grande? Não precisa abrir, mas Naamã, um príncipe, chefe do exército da Síria, um homem poderoso, está em 1 Reis também, 2 Reis, acho. Um homem poderoso, um homem com dinheiro, um homem com fama, um homem com todo o poder. Foi tomado por quê? Por lepra. E quando ele estava na casa dele, tomado de lepra, havia uma menina obediente, uma menina que entendia o sim de Deus e o não de Deus, e falou assim para a senhora, para a mulher dele: ah, minha senhora, se o meu senhor soubesse que tem um homem lá em Samaria, que era Eliseu, que ele tocasse, ele curaria. Olha a fé dessa menina. Era uma menina, a Bíblia fala que é uma menina, mas era uma menina de Deus, em fé, que cria, acreditava em Deus. E ele pega, a Bíblia fala que ele pega todos, baú com joias, pega ali ouro, e vai para Samaria. Eu vou atrás do profeta. Estou dizendo com as minhas palavras um pouco, tá? Eu vou no profeta. Só que quando ele chega na porta da casa do profeta, com seus ajudantes, com seus servos, ele pega e manda chamar Eliseu. E vem quem? Vem Geazi. Geazi é o servo de Eliseu. Aí o que acontece? Ele relata a sua história, e Geazi vai até Eliseu, conta para Eliseu, Eliseu fala: vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado. Simples ou não simples? Não pediu o ouro, não pediu a prata, falou: vai lá e mergulha no Rio Jordão. 7 vezes. Qual foi a resposta de Naamã? Ah, não era assim que eu esperava, não. Eu pensei, ele falou, que esse homem ia sair para fora, que é Eliseu, ia estender a mão sobre mim, ia pôr a mão sobre mim e eu ia ser curado. Era isso que eu queria. E ele não aceitou a resposta de Deus. Ali naquele momento, não. Falou: não era assim que eu queria. Ah, não, eu pensei que ele ia sair aqui fora. Ele já tinha planejado, já tinha criado toda a situação para que o homem viesse e fizesse como ele quiser, como ele queria, como ele planejou. Mas aí o que acontece? Um dos seus servos fala: ah, meu senhor, se fosse coisa mais difícil, o senhor faria? Por que não faz tão fácil assim? Teve que ser chamado a atenção de um servo. Um servo chamou a atenção dele. Se fosse coisas mais difíceis, o senhor faria. Mas como é simples, o senhor não quer fazer? Mergulhar 7 vezes. E a Bíblia fala que ele foi, obedeceu, mergulhou 7 vezes. Ao 7º mergulho, ele voltou com a carne como se fosse de um bebê, restaurado.
obediência. Nós não podemos chegar diante de Deus. Eu lembro que uma vez um pastor pregou, e achei até meio chulo, mas é uma realidade. Às vezes nós queremos colocar até Deus dentro de uma caixinha, como se estivesse dentro de uma caixinha. A gente abre aquela caixinha e fala, hoje eu quero que faça assim, 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 e fecha a caixinha. Aí no final do dia não deu, não saiu a resposta da caixinha. Aí você volta lá e fala, poxa Deus, o Senhor não lembrou de mim? Eu pedi para o Senhor tantas vezes, esperei o dia inteiro o Senhor fazer, o Senhor não fez. E fica, sabe? Como se Deus fosse manipulável. Como se eu pudesse manipular a vontade de Deus, como se eu pudesse fazer com que Deus faça aquilo que eu quero. Bebê, como a Bíblia diz, está no leitinho, está mamando ainda, não cresce. Deus espera que como filhos obedientes, nós possamos alcançar todas as promessas que Ele tem para nós, todas, sem exceção. E essa mulher, na sequência, nós vamos ver que ela passou por esse período de luta, onde ela disse, não tenho o que comer, vou cozinhar e nós vamos morrer. O último que eu tenho, nós vamos morrer. Mas na sequência, no capítulo 17, versículo 17, desculpa, no versículo 17, fala assim, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher. Olha bem, essa mulher, ela passa por um estágio de fome, onde ela decretou a morte. Ela falou, olha, nós vamos comer e vamos morrer. Ela havia decretado o fim dela ali. Esse é o meu fim. Mas aí o homem de Deus vem, profetiza, fala, ela obedece e Deus muda toda a história dele naquele momento. A Bíblia diz que não faltou nada para ela, teve tudo. Mas no 17 fala assim, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Morreu o menino. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Já parou para meditar o que essa mulher está dizendo? Que tenho eu contigo, homem de Deus? O que eu fiz para você? Você veio até mim para mostrar o que eu relatei, porque com certeza essa mulher deve ter se arrependido quando ela estava diante do homem de Deus, falou, eu não tenho nada, vou comer e vou morrer. Mas depois ela viu a prosperidade de Deus, ela falou, olha, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter questionado a vontade de Deus. Deus multiplicou, Deus supriu. Mas aqui, quando ela vê o filho morto, o que o inimigo da nossa alma trouxe na mente dela? Você profetizou lá atrás, você disse que você ia morrer. Você veio trazer à minha memória, homem de Deus, que eu falei que o meu filho ia morrer? Então, ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele a tomou do seu colo, algumas traduções talvez seja regaço, mas é colo, tá? E ele tomou em seu colo e o levou para cima, ao quarto, aonde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe o filho? Elias questionou a Deus também. Falou, Deus, essa mulher está tão angustiada, ela já passou por uma situação tão difícil, e agora ela vem perder o seu filho, ela perdeu o seu filho está morto. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Você sabe quem que teve que declarar que Deus é Deus também, da mesma forma que essa mulher teve que declarar aqui, porque ela viu o milagre de Deus? Nabucodonosor. Quando ele lançou os 3 homens à fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele lança aqueles homens na fornalha, e a Bíblia diz que a fornalha estava tão quente, que os soldados que foram lançar eles dentro, se queimaram antes de chegar na porta da fornalha. E tão quente que ela estava, 7 vezes mais quente. E quando eles estavam dentro da fornalha, Nabucodonosor fala, quantos homens nós jogamos lá dentro? 3, mas eu vejo 4. E um deles é semelhante aos deuses. É óbvio que era Jesus que estava ali com eles.
E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo, nem a roupa, nada se queimou daqueles homens. E ele teve que declarar: reconheço que o Deus de Israel é Deus. Você sabe quando que o mundo, as pessoas que não conhecem, aqueles que não compreendem, não entendem a Jesus, não conhecem a Jesus, vão entender e ver Deus na minha e na tua vida? É quando o poder de Deus se manifesta através da nossa obediência. Esses meninos que foram jogados, esses homens que foram jogados na fornalha, eles foram desobedientes ao rei. Tudo o que o rei falava: alimente eles, dê dos manjares do rei. Não, nós comeremos da nossa comida, daquilo que nós somos acostumados a comer lá em Israel, é do nosso povo. Eles não se dobraram diante da imagem, da estátua. Eles desobedeceram ao rei. E quem disse isso na palavra de Deus? Pedro. Quando ele foi questionado ali no Atos capítulo 4, ele fala: em nome de quem vocês têm feito esses sinais? Em nome de quem vocês têm feito cura? No nome de aquele a quem vocês crucificaram, Jesus Cristo. Ele era corajoso para poder encarar. Ele falou assim: e não me importa agradar a homens, ele falou, me importa agradar a Deus. Vocês estão entendendo que Deus hoje, o Espírito Santo está nos mostrando, a obediência a Deus, ela vai trazer fé, ela vai trazer prosperidade, ela vai trazer alegria, ela vai trazer paz, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, assim como foi na vida dos seus discípulos, mesmo enfrentando autoridades, mesmo os seus profetas enfrentando autoridades. Eles foram fiéis a Deus. É a fidelidade, a obediência que faz a diferença. A obediência, ela antecede a honra e a bênção. Não vai adiantar de nada eu servir. Existe uma frase do mundo, uma frase mundana que fala: não adianta eu nadar e morrer na praia. Não adianta eu estar lá em alto mar, levar 5 horas dando braçada e chegar na beira da praia e morrer afogado. Bati braçada à toa, morri na beira da praia, onde já estava seco, já estava salvo. Não vai adiantar de nada a minha caminhada se eu não for obediente. Eu não vou desfrutar nada de Deus, eu não vou desfrutar nada das promessas de Deus, eu não vou desfrutar da presença de Deus, eu não vou desfrutar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, eu vou estar simplesmente vegetando. É vegetar. Sem Jesus é vegetar, sem obedecer a Jesus é vegetar. Porque a obediência vai trazer tudo aquilo que precisamos. A obediência a Deus, a obediência à sua palavra, a obediência à sua lei. A diferença está em obedecer. E essa mulher, na dificuldade que toda que ela passou, como mulher de Deus, por mais que ela questionou, por mais que talvez ela tenha até duvidado, porque a situação dela não era fácil, a situação dela era muito difícil. Uma viúva hoje, provavelmente hoje, no momento que vivemos, no tempo que vivemos, talvez já passe por alguma dificuldade, por várias dificuldades talvez, por não ter o provedor, por não ter alguém que caminhe com ela. Se imagina numa época onde elas eram deixadas de lado, elas tinham que se virar. Nem todos cuidavam da viúva, e a palavra de Deus fala que a verdadeira religião é cuidar da viúva, dos órfãos e da viúva. Essa é a verdadeira religião. É você se dedicar a órfãos e viúvas. Por quê? Porque são um povo necessitado, um povo que não tem ninguém mais por eles. Os órfãos já perderam os pais, e as viúvas perderam o provedor, aquele que é o auxiliador, aquele que ajuda. Então a situação dela era muito difícil. Mas essa mulher, a vida dela mudou, porque ela foi obediente. Ela obedeceu, falou: olha, agora eu reconheço que realmente você é um homem de Deus. As tuas palavras vêm de Deus. Então, em nome de Jesus, que todas as vezes em que Deus usar um homem, uma mulher, para ministrar na tua vida, saiba que Deus está te dando uma resposta daquilo que você está precisando. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela não pode voltar vazia. A Bíblia fala que ela vem como uma chuva seródia, ela vem, ela faz aquilo que agrada a Deus e ponto final. Ela não vem para me agradar. A palavra de Deus, Ele não deixou essa palavra, Ele não deixou esses escritos, Ele não deixou essas histórias, Ele não deixou esses ensinamentos para que eu fique bem. Ele deixou para que eu viva bem com Ele através dessa palavra. Essa palavra, ela tem que ser um manual de vida para mim. Eu tenho que viver essa palavra, por mais que eu seja falho, por mais que nós venhamos a falhar, venhamos a errar, essa palavra tem que ser meu manual de vida. Deus falou que pode, pode. Deus falou que não pode, não pode. Ah, mas o mundo fala que eu sou quadrado, não tem problema. De repente a porta do céu pode ser quadrada, não vai ser redonda. E aí você passa. É preferível ser quadrado e passar na porta quadrada do que ser redondo e ficar para fora. Né, como diz aí a bebida, desce redondo, né? Que tem a propaganda. Vai descer mesmo redondo, se a porta for quadrada, vai descer redondo.
Então, é preferível agradar a Deus, é melhor andar com Deus, é melhor obedecer, é melhor ser obediente a Deus e viver e comer do melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Abre comigo em Salmos, capítulo 125. Salmo 125, lógico que é um salmo bem conhecido já. Lemos bastante, mas o Espírito Santo hoje está nos renovando, nos trazendo um renovo para o nosso coração, para a nossa alma. Nós, por natureza, o ser humano, a criação de Deus, nós geralmente obedecemos aquilo que conhecemos, amém? Amém ou não? Por exemplo, se eu estiver no meio da rua lá agora, da forma que eu estou, e eu der com a mão para um de vocês parar o carro, por mais que você, talvez você não pare, mas vamos dizer que você pare, e eu falar para você, deixa eu ver seus documentos do carro e o documento seu, por favor. O que você vai falar para mim? Desse jeito aqui. O que você vai falar para mim? Quem é você? O que você quer o documento do meu carro? Para que você quer o documento do meu carro? Para que você quer meu documento? Agora, se eu estiver fardado, com farda, sim, senhor, eu estou reconhecendo uma autoridade. Eu sei que ele é uma autoridade. Existe algo que determina, mostra que ele é uma autoridade. Então, a obediência, ela vem quando nós conhecemos, nós sabemos o que estamos fazendo. E se nós não obedecemos, é como se estivéssemos desconhecendo, como eu dei o exemplo agora. Aí Deus fala, anda em meus caminhos, sê perfeito, você faça, obedeça. E a gente não. Então não reconheço que é autoridade. Quem é Deus para me mandar, que está falando para me fazer? Por que eu tenho que fazer? Nós temos que fazer porque Ele é Deus. Foi Ele que me criou. Ele sabe o meu começo, o meu fim. Ele sabe meus dias. Ele tem contado os meus dias aqui na terra. Ele tem contado os seus dias. Ele sabe se hoje eu estou aqui, se amanhã não estou. Então é por isso que eu tenho que obedecer. Mas para isso, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso caminhar com Ele, eu preciso entender o que Deus tem para mim e quais são os propósitos de Deus para a minha vida aqui na terra. Senão, eu não vou obedecer, porque eu não vou reconhecer a autoridade. Como eu dei o exemplo, não vou reconhecer quem é, por quê? Fala aí, quantas vezes nós já falamos por quê, né? Por que, Deus, que isso acontece? Por que está acontecendo isso, Deus? Para que está acontecendo isso? É porque nós não estamos reconhecendo a autoridade de Deus. Nós estamos deixando de reconhecer que Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o arquiteto do mundo. Tudo foi feito por Ele. E a Bíblia diz mais, foi feito para Jesus, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Você é dEle. Você já parou para pensar que você pertence a Ele e nós não temos o direito de dizer não, nem por quê e nem para quê? Nós temos que fazer assim como nós falamos do policial. Seu documento e o documento do carro. Sim, senhor. Eu tenho que obedecer. Ele é autoridade. Eu reconheço Ele como autoridade. E quando Deus fala, filhos, façam assim, assim, sejam assim, não façam isso, façam aquilo. Sim, senhor. Eu reconheço o Senhor como autoridade. Eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor é Senhor. Mateus capítulo 7, 20, não precisa abrir. Mateus capítulo 7, 22 fala, por que se me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Está escrito em Mateus 7, 22. Por que vocês reconhecem pela boca, verbalmente vocês falam, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Na sequência ele fala, muitos me dirão naquele dia, que dia? Dia com dedo maiúsculo, dia do juízo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, olha, Senhor, reconhece, está falando que é Senhor. Em teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos sinais e maravilha, oramos em línguas. Agora eu vou citar que não está na Bíblia, tá? O que eu vou falar agora não dá. Subimos o monte, oramos, jejuamos, cantamos, pulamos, dançamos. E a Bíblia diz que a resposta do Senhor vai ser, aparta-te de mim, não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Vós que não obedecem, vocês que não obedecem. Vocês que partem para o caminho errado, não me reconhecem como autoridade, não me obedecem como autoridade, aparta-te de mim, não vos conheço. Palavra dura, misericórdia da minha vida,
ouvir isso do Senhor, em nome de Jesus, que eu persevere, e nós perseveramos a ponto de não ouvir isso, mas pelo contrário, vinde benditos do meu Pai. Essa é a resposta que nós temos que esperar de Deus. Porque caminhei, fui fiel, Senhor. Teve alguns tropeços, caí, levantei, tropecei, mas eu sempre acreditei e sempre quis obedecer, Senhor. Eu sempre tive como autoridade, o Senhor como autoridade sobre a minha vida. Amém? Salmos capítulo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha a confiança no Senhor, olha o obedecer a essa autoridade, olha você acreditar naquele que governa a sua vida. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre, não muda. Não temos nenhum sinal de mudança. Deus, Ele dá o equilíbrio, Deus dá o sustento, Deus Ele provê. Então, os que confiam no Senhor, eles não se abalam. E no versículo 2 fala, como estão os montes e roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus não abandona, o teu Senhor não te abandona. Jesus Cristo falou, olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar, porque eu quero levar vocês comigo. Eu não quero ficar longe de vocês, eu quero levar vocês comigo. Mas eu vou estar com vocês até a consumação do século, até o fim. Eu não vou desistir de vocês. Eu não desisto de vocês. Já parou para pensar que amor incompreensível é esse de Deus? Eu erro e Deus fala, filho, levanta, eu não desisto de você. Mas Deus, eu não estou mais, eu estou sem ânimo. Eu vou para a igreja, obrigado, Senhor, eu estou indo obrigado para a igreja. Mas eu continuo te amando e não desisto de você. Eu continuo intercedendo. Eu estou intercedendo diante do Pai. O Espírito Santo está aí para te convencer. Eu não vou desistir de você, eu não vou desistir. Que amor é esse? Que mesmo na desobediência, mesmo não reconhecendo muitas vezes como autoridade, mesmo não reconhecendo como Pai, como Senhor, como Rei, Ele fala, eu continuo com você. Eu não desisto de você. E mais, se arrependeu, filho? Está arrependido? Me arrependi, pai. Agora, como diz, agora quebra o vaso e faz de novo. Então, filho, agora eu pego os seus pecados e lanço no mar do esquecimento. E vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Porque Deus, eu lembro que uma vez que um pastor pastor Felipe, que é de Taubaté, num encontro, ele falou assim, na ministração dele, ele falou uma coisa muito profunda, que eu não tinha parado para pensar daquela forma, mas é uma realidade. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, Ele comprou a tua vida e a minha vida, amém? Só que Ele falou assim, a comparação que Ele fez foi, Jesus Cristo, a compra de Jesus Cristo foi como se nós tivéssemos comprado uma firma falida. Já não tinha mais futuro. A Bíblia diz que estávamos todos mortos no pecado. Todos desgarrados, ovelhas desgarradas, mortos no pecado. Uma firma falida. Ele falou assim, o exemplo que eu dou é que é como se nós comprássemos uma firma que já está zerada. Não tem mais lucro, não tem mais nada. Falida. Mas Jesus Cristo olhou e falou, eu acredito. Eu acredito. Eles são rebeldes? São, mas eu acredito. Eu amo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou a você e a mim, mesmo pecadores, mesmo transgressores, mesmo errados, mesmo em caminho errante, mesmo assim, escorraçados pelo mundo. Ele falou, eu amo, é meu. E Ele comprou com o seu sangue. E hoje, a Bíblia diz que nós temos vida, porque Ele acreditou em mim e acreditou em você. E se Ele acredita em mim e acredita em você, o que nós temos feito para mostrar pelo menos a obediência a Ele? Pelo menos a obediência. Nós queremos o sim de Deus e às vezes nós aceitamos o não. Mas às vezes falamos muito não para Deus. Aí Deus fala, filho, posso contar com você por uma obra missionária? Agora não dá. Deus, eu tenho até vontade, sabe? Olha, eu sonho em ser missionário. Meu sonho, olha, chega até a me arrepiar quando eu penso em missões. Mas agora eu não posso ir. Amém? Filho, você pode ajudar então financeiramente? Você pode fazer uma oferta alçada para aquela missão? Ah, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse sobrando um pouco. Deus fala, então não posso contar com você, filho.
Então, a obediência sua vai dentro do seu limite, não do limite daquilo que eu estabeleci para você. Hoje Deus está puxando a minha orelha e a sua orelha, meu irmão. Nós precisamos obedecer mais a Deus, nós precisamos ouvir mais a Deus. Nós precisamos entender que o não de Deus antecede a bênção. E o sim de Deus também antecede a bênção. Precisamos olhar para Deus de uma forma diferente. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele não precisa de mim para nada, para nada. Deus não precisa de mim para estar pregando aqui. Deus não precisa de mim para estar ministrando a palavra. Ele conta comigo, Ele conta com a minha obediência. Eu lembro que muitas vezes, há anos atrás, alguns anos atrás, eu cheguei a falar não para Deus, muitas vezes de falar, você pode pregar? Puxa, estou tão cansado, cheguei tão cansado. Acho que hoje não vai dar, desculpa, mas hoje eu tenho um compromisso. Mentir ainda, às vezes mentir. Para não assumir um compromisso de obediência com Deus. Ele me chamou, Ele me convocou, Ele te chamou, Ele te convocou. A Bíblia fala que Ele não dá um fardo maior do que você pode carregar. É fácil, não é fácil você estar numa tribuna falando principalmente das boas novas de Jesus, não é fácil. Sabe por quê? Porque é muita responsabilidade, é maior a responsabilidade que a gente possa ter na vida, é falar do amor de Deus, é pregar o amor de Deus e falar das boas novas de Jesus. Porque aqui não se pode fugir uma vírgula. Eu não posso acrescentar nada, eu não posso tirar nada. Deus falou, está falado, está determinado. Obedecer a Deus, a obediência a Deus antecede a honra. E eu creio que cada um de nós tem um objetivo para estar aqui. Nenhum veio sem objetivo, nenhum. Eu vim com um objetivo, você veio com um objetivo. Talvez seja um objetivo de cura, de restauração de saúde, de casamento, conjugal. Deus sabe qual é a tua necessidade. Mas Deus hoje, o Espírito Santo pergunta para você, de que forma você tem obedecido? De que forma você tem andado como filho amado? Porque você é amado pelo Pai, você é querido por Deus. De que forma nós temos caminhado com Deus? Somente quando nós achamos que está tudo certo, que está tudo bem. Nas horas da dificuldade, na hora do não, ou na hora da dificuldade, a gente fala, Deus, agora não dá. Agora espera um pouquinho. Existe até uma frase chula, que eu não gosto muito, que fala assim, olha, como é que agora eu vou sair da cruz um pouco, porque descer da cruz, vou descer da cruz, vou fazer o que eu tenho que fazer. É deixar falar para Deus, eu não acredito em você. Eu vou fazer agora o que eu tenho que fazer, porque eu não acredito na tua resposta. Eu não acredito naquilo que você tem para mim. Amém? Glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. E os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, não se abalam. Mudou o governo? Está tudo certo. Mudou a direção da empresa? Está tudo certo. Mudou o patrão? Está tudo certo. Não tem o que comer hoje? Está tudo certo. Estou com o bolso vazio, não tenho um centavo. Está tudo certo. O apóstolo Paulo falou, olha, eu aprendi a passar fome, aprendi a passar frio, fui salteado, naufraguei, apanhei de vara, não sei quantas varas, eu levei três surras de vara, de 39 varadas, para não enterar as 40, fui amarrado pelos pés, enfim. O que ele falou? Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor, porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem está no comando de tudo. Eu sei o que eu estou passando. Mas eu sei que Ele está no controle. Essa viúva que nós lemos ali, com certeza, por ser uma mulher de Deus, por mais que ela falou, olha, acabou, determinei o fim. Mas Deus falou, não é o fim, eu te amo, filha. Eu estou enviando um profeta agora para lançar uma palavra de bênção sobre essa maldição, só obedeça. Só faça aquilo que foi determinado. Amém? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. No versículo 3 fala, porque o cetro da impiedade não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá em Israel. Deus tem promessas de paz, Deus tem promessas de prosperidade, Deus tem promessas de saúde, Deus tem promessas de alegria. Mas os que confiam no Senhor, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que obedecem. Amém?
Quem está chamando o grupo de louvor? Jesus, quando Deus determinou a Jesus que ele viesse à terra, que ele nascesse do ventre de uma mulher, que fosse gerado no ventre de uma mulher, através do Espírito Santo, ele veio com um propósito. Assim como nós, todas as vezes que a gente vem à casa do Pai, a gente vem com um propósito. Seja para adorar, seja para o que for, você tem um propósito, amém? Então o teu propósito, Deus está ouvindo, Deus sabe qual é. Mas Jesus, ele concluiu o seu propósito através do quê? Da obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Está em Colossenses hoje, não é Colossenses. Acho que é Colossenses mesmo. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Não foi morte simples, uma morte rápida. Ele sofreu naquela cruz, ele passou por dor, sofrimento, vergonha. Mas ele veio com um propósito: resgatar você e me resgatar. E hoje nós somos conhecidos como filhos de Deus. Nós somos hoje conhecidos como filhos do Senhor. Porque houve um preço, houve um propósito, e Jesus cumpriu. Eu quero que você saiba que Jesus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te resgatou, Deus não te tirou das trevas, para que simplesmente, eu falo simplesmente porque é grande estar na presença de Deus, simplesmente nós estivéssemos reunidos como igreja. Eu falo é grandioso estar como igreja, mas eu falo simplesmente porque a obra que Deus tem, aquilo que Deus tem para fazer, é grande, meu irmão. Nós buscamos às vezes coisas pequenas, nós nos apegamos às coisas grandes, esquecemos das pequenas terrenas, e se pegamos as coisas pequenas, esquecemos das coisas grandes celestiais. Nós acabamos fazendo uma inversão de valores. Eu fico pensando, eu sei que é o tempo de Deus. Eu cresci num lar evangélico. Eu cresci dentro de um lar evangélico. Na verdade, a minha família se tornou evangélica através da minha cura. Eu fui curado de câncer, minha família foi restaurada, o bairro que eu morava se converteu através dessa cura. Mas eu me desgarrei. Eu desviei dos caminhos do Senhor. Eu fui conhecer Jesus literalmente. Como disse lá em Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar, Jó falou. Então eu fui conhecer Jesus, com ele andar, com 33 anos. Eu tinha 33 anos quando eu decidi conhecer Jesus, me aprofundar com Jesus, obedecer a Jesus. Então eu fico pensando, se eu não tivesse, lógico que é o tempo de Deus, irmão, mas se eu não tivesse me desgarrado, se eu não tivesse me desviado, quanta coisa eu poderia ter feito para Jesus. Que a gente não tenha isso no coração, meu irmão. Faça o que tem para fazer hoje para Jesus. Deus tem um propósito muito grande na minha e na tua vida, mas faça hoje. Pastor, o que eu posso fazer? Comece obedecendo. Obedeça. O mundo, ele está aí para... O Satanás está aí no mundo de bandeja, assim, oferecendo N coisas para que a gente possa se desviar dos caminhos do Senhor. Muitas coisas. Pode ser uma falácia, pode ser um gesto, pode ser uma atitude. Ele está aí, ele está oferecendo. Pega. Assim como fez com Adão e com Eva. Deus tinha um propósito grande com Adão e com Eva ali, de família, viver bem. Eles tinham tudo. O paraíso era deles. Aí vem a serpente, Satanás. Não faça isso não. Você quer ser que nem ele? Me obedeça. Quer ficar igual a Deus? Faça assim, faça desse jeito, é mais fácil. Basta fazer isso. Você vai ser que nem ele, você vai ter todo o poder dele. E a gente sabe que a história foi essa e eles acabaram caindo na conversa da serpente. Eu já comentei isso certa vez. Uma vez um homem muito estudado, um engenheiro, muito estudado, muito sábio, da ciência humana, muito. Eu estava ministrando na vida dele, e ele perguntou para mim assim, de imediato, assim, no estalo. Fala para mim, ele falou, por que Deus colocou aquele casal no paraíso, ali no Jardim do Éden? Por que colocou ele ali no Jardim do Éden? Colocou uma árvore de fruto boa, que ele podia comer, e outra de fruta mal. Por que ele não tirou a de fruta mal e deixou só a fruta boa? Ele falou, de jeito, seco. E aí quando você é pego de surpresa assim, meu irmão, ou o Espírito Santo, ou você dá vazão para o Espírito Santo, ou vai passar vergonha. Naquela hora eu falei, Deus, só o Senhor.
Porque naquele momento eu não tinha uma resposta assim. O Espírito Santo veio doce, calmo, e falou, pergunta para ele se mudou alguma coisa hoje. E eu respondi. O que o Espírito Santo foi mandando falar, eu fui falando. Mudou alguma coisa hoje? Ele falou, como assim? E o Espírito Santo falando. E eu escutando e ele falando. Ele falou, pergunta para ele se hoje essa árvore do bem e do mal não está estabelecida até hoje. O mundo está aí, ó. O mundo jaz no maligno. Está aí as bandejas, a droga, a prostituição, ele está te oferecendo. Mas existe a árvore da vida que é Jesus Cristo, que você tem a opção de escolher. Então Deus deu o livre-arbítrio lá. Não pegue, não toque, mas eles fizeram. Mas por que deixou fazer? Porque Deus sempre deu o livre-arbítrio. Deus não criou robô, Deus não criou máquina, Deus criou filhos. Deus tem filhos, e Ele espera obediência. Não coma, não toque. Hoje não mudou nada. A serpente está envolvida nesse mundo, oferecendo N coisas, para que você não participe do banquete de Deus, para que você não coma da árvore da vida que é Jesus Cristo. E Deus te pede hoje, obedeça, filho. Obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. Se a palavra de Deus fala não, meu irmão, é não. Temos que enfrentar a autoridade, vamos enfrentar a autoridade, mas é não. Como Pedro falou, eu agrado a Deus, não agrado a homens. Porque não adianta agradar homens e ficar com os homens na terra, o dia que Jesus vier buscar a igreja. A palavra de Deus fala que aonde está o meu coração, está o meu tesouro. O meu tesouro tem que ser a palavra de Deus, o meu tesouro tem que ser Jesus Cristo. A minha meta final é o céu. Não tem outra direção, é o céu. Obediência, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando ao Senhor. Vamos colocar de pé. Que o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar. O Espírito Santo já está falando ao nosso coração. Mas deixa o Espírito Santo tocar no mais profundo da tua alma. E Ele faz isso. Essa é a obra redentora do Pai. Essa é a obra que Deus tem prazer de fazer, tocar na tua alma, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos conceitos, mudar tudo, fazer de novo, reconstruir, refazer. Pode machucar, pode doer, mas Deus quer restaurar a sua igreja. Deus conta com a sua igreja. Deus quer que a igreja seja uma igreja obediente, soldados obedientes diante do general Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.